He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real. And as we have enjoyed singing spiritual songs and seeing the Spirit move in the audience, now may you provide the word that will condition the hearts of the people for farther service, for the healing of the sick, and the spiritual healing of someone who's been hurt or a little tender conscience been bruised like the bruised reed. E como gostamos de cantar cânticos espirituais e ver o Espírito se mover na audiência, agora possas tu prover a palavra que condicionará o coração das pessoas para servirem mais, para a cura dos enfermos e a cura espiritual de alguém que tenha se ofendido ou uma consciência um tanto sensível que tenha se ferido, como a cana quebrada. We pray that you'll strengthen it tonight, Lord, and give it of thy healing balm that will give the cure for all, that this one that might have been turned out of the way will be turned back to the way tonight. Rogamos que tu a fortaleças esta noite, Senhor, e lhe des do teu bálsamo de cura, que dê a cura a todos, de modo que este que tenha se desviado do caminho retorne ao caminho esta noite. We would also pray, Lord, for those that are in the hospitals, so sick they can't even get to the services. We pray for them, knowing that they would love to be here. But the enemy has bound them in such a way that they cannot come. God grant that their deliverance comes quickly. Também pedimos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, tão enfermos que nem mesmo podem vir aos cultos. Rogamos por eles, sabendo que adorariam estar aqui, mas o inimigo os prendeu de tal modo que não podem vir. Deus concede que a libertação deles venha rapidamente. We believe that it is written in the Word that the people that's called by my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven. That's why we take this opportunity to pray while all the church is assembled together, so that you'll hear from heaven and heal our lands. We ask this now for the glory of God in the name of Jesus Christ. Amen. Cremos que está escrito na palavra que, se o povo que se chama pelo meu nome se congregar e orar, então eu ouvirei dos céus. É por isso que aproveitamos esta oportunidade para orar enquanto todas as igrejas estão congregadas, de modo que tu ouças do céu e cures nossa terra. Pedimos isto agora para a glória de Deus,
em nome de Jesus Cristo. Amém. Now, feeling for those who are standing and legs getting tired, I'll hurry just quick as I can. I would like to come back sometime to Phoenix and where we could get everybody together and have a good, long healing service in Phoenix where the Lord blesses some of us. Some of us are preachers like Brother Outlaw and many of the other brethren here are preachers. I'm not much of a preacher. I just pray for the sick. Agora, sentindo por aqueles que estão de pé e com as pernas ficando cansadas, eu me apressarei tão rápido quanto possa. Gostaria de voltar algum dia a Phoenix, e onde pudéssemos reunir a todos e ter um bom culto longo de cura em Phoenix, onde o Senhor abençoe alguns de nós. Alguns de nós são pregadores, como o irmão Law, e muitos dos outros irmãos aqui são pregadores. Não sou um grande pregador, eu só oro pelos enfermos. And yet, there's no man that ever preached the gospel but what loves to express his feelings to the people. There's just something about it you love to do it. And I'm so glad that you come to hear the little expression I have about him and trust that he will do something tonight to prove to you that I'm telling you the truth and love you. E, entretanto, não há ninguém que já tenha pregado o Evangelho que não ame expressar seus sentimentos ao povo. Há simplesmente algo nisso que você ama fazê-lo. E estou tão contente de que vocês tenham vindo para ouvir a maneira simples de me expressar acerca dele, e confio que ele fará algo esta noite para provar a vocês que eu estou lhes dizendo a verdade e os amo. I want to take a little text here for a few moments, if the Lord willing, out of St. John, the 12th chapter and the 32nd verse. And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Amen. And for a little text to build upon that, I'd like to take the text of an ensign. Quero tomar um pequeno texto aqui por alguns minutos, querendo o Senhor, de São João, capítulo 12, e versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu, como curto texto para falar sobre isso, gostaria de tomar o texto de um estandarte. That's a very odd, strange thing to read a text like that or read a scripture and then take an odd text. But I have found out in the years of ministry that sometimes God comes in an odd way. Amen. Odd times. Amen. Times when you're not thinking. Speaks through texts that we wouldn't think that he would speak through. Use somebody that we would think would be insignificant. But God works in mysterious ways, His wonders to perform. É uma coisa muito esquisita, estranha, ler um texto assim ou ler uma escritura e então tomar um texto estranho. Mas constatei, com os anos de ministério, que às vezes Deus vem de maneira estranha, em ocasiões estranhas. Ocasiões quando você não está pensando, fala por meio de textos que você não imaginaria que ele falasse. Usa alguém que acharíamos ser insignificante. Mas Deus opera de maneiras misteriosas, seus prodígios a realizar. And an ensign, of course, we all know what an ensign is. It's something that's in a commemoration, lifted up, something to people to look to. It's something placed before you. And God promised in Isaiah, the 5th chapter and the 26th verse, that there would be an ensign lifted up. There would be an ensign lifted up. E um estandarte, claro, todos sabemos o que é um estandarte. É algo que é em comemoração, levantou algo para as pessoas olharem. É algo posto diante de você. E Deus prometeu em Isaías capítulo 5, versículo 26, que haveria um estandarte levantado. Haveria um estandarte levantado. Man down through the age is prone, it's inside of him to try to help himself. That's just the nature of man. Now what we're trying to do is set a base here for something that we're asking the Lord to do, heal the sick. And to give confidence
And you can just not walk right out and have faith for anything that you know nothing about. You first got to have something that faith can rest upon. O homem sempre tem a tendência, está dentro dele, tentar ajudar a si mesmo. Agora, essa é simplesmente a natureza do homem. Agora, o que estamos tentando fazer é assentar uma base aqui para algo que estamos pedindo para o Senhor fazer, curar os enfermos e dar confiança. E pode ser que simplesmente você não tenha fé logo de início em algo que você não conhece nada a respeito. Você primeiro tem de ter algo sobre que a fé possa descansar. When you married your wife, you had to have faith in her. She had to have faith in you before you could make a home. And you just can't take a haphazard something and have faith in it because it's not proven. Quando se casou com sua esposa, você teve de ter fé nela. Ela teve de ter fé em você antes que vocês pudessem constituir um lar. E você simplesmente não pode tomar algo a esmo e ter fé nisso porque não está provado. So the most proven thing that we could take a base upon for faith would be the Word of God. For faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God, because it's God's Word. Assim, a coisa mais provada sobre a qual poderíamos nos basear para a fé seria a palavra de Deus, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. And man now, being that he is made even in his fallen condition, yet he's in the image of his Maker, God. And in one sense of the word, he is a son of God, fallen from grace. He's fallen away from what God made him to be. E o homem, agora, sendo que ele foi feito, mesmo em sua condição caída, ainda assim ele está à imagem do seu Criador, Deus. E num sentido da palavra, ele é um filho de Deus caído da graça. Ele caiu do que Deus o fez para ser. And in his fallen estate, gives him them attributes to try to do something to bring himself back up to a place where something inside of him tells him that he come from. Because he knows he's not in the right condition yet. Because he sees death, sickness, and sorrows, and heartaches, and disappointments. He knows he wasn't made for that. Yet no matter how far he is away from God, there's something within inside of him that tells him that. Some inside something. E em seu estado caído, dá-lhe esses atributos para tentar fazer algo para reabilitar-se, a ponto que alguma coisa dentro dele lhe diga de onde ele veio. Porque ele sabe que ainda não está na condição correta, porque vê a morte, enfermidade, e tristezas, e angústias, e desapontamentos. Ele sabe que não foi feito para isso. Todavia, não importa quão distante esteja de Deus, há algo dentro dele que lhe diz isso, algo interior. Now, a man is made up as a triune being, soul, body, spirit. Now, the outside is the body. There's 5 gates to that body, and that's the 5 senses, of course, see, taste, feel, smell, and hear. Agora, um homem é formado como um ser trino, alma, corpo e espírito. Agora, o exterior é o corpo. Esse corpo tem 5 portas, que são os 5 sentidos, naturalmente, visão, paladar, tato, olfato e audição. The inside, like the seed it's planted. The inside of that is the pulp, like of the seed, which is the soul. There's 5 gates to that. You enter into conscience and memory and so forth. O interior, como a semente que foi plantada, o interior disso é semelhante à polpa da semente, que é a alma. Essa tem 5 portas de entrada, consciência e memória e assim por diante. But then inside of that little compartment is the third compartment, which is the spirit. And that's what controls the rest of it. There's only one avenue through that, and that's self-will. You can accept or turn away. And that's the only avenue to that. Mas então, dentro desse pequeno compartimento está o terceiro compartimento, que é o espírito. E é isso o que controla o resto. Tem só uma avenida de entrada, que é a vontade própria. Você pode aceitar ou rejeitar. E essa é a única avenida a isso. If you accept the will of God through that Spirit, God's Spirit takes His place in your heart and controls the rest of you.
And if you do not accept that, then the enemy takes that spot and controls the rest of you. So it lays in that. Se você aceita a vontade de Deus através desse Espírito, o Espírito de Deus ocupa o lugar dele no seu coração e controla o resto de você. E se você não aceita isso, então o inimigo toma esse lugar e controla o resto de você. De modo que depende disso. And man being made up in that fashion, then it gives him the something inside of him that makes him want to achieve something by himself. He's trying to do something to save himself. He wants to get out of it, but he wants to do it himself. He wants to make his own way about it. E o homem, sendo formado dessa maneira, então, isto dá aquilo dentro dele que o faz querer realizar algo por conta própria. Ele está tentando fazer alguma coisa para salvar a si mesmo. Ele quer sair disso, mas quer fazê-lo ele mesmo. Ele quer sua própria maneira de fazer isso. Now he's tried many achievements. He's tried to achieve this through science. And every time that he moves through science, he only destroys himself. Every time that science makes something, he destroys himself. Agora, ele tentou conseguir muitas realizações. Ele tentou realizar isso através da ciência. E toda vez que ele age através da ciência, ele só se destrói. Toda vez que a ciência faz algo, ele se destrói. Gunpowder and atomic energy and nuclear weapons and automobiles and all these things, yet temporarily it helps him, but in the long run it destroys himself. Because it's something that he has achieved while he's in God's workshop, trying to make something pervert what God has made and put it into his own ideas and make it up. Pólvora e energia atômica e armas nucleares e automóveis e todas estas coisas. Todavia, temporariamente isso o ajuda, mas a longo prazo ele se destrói, porque esta é algo que ele consegue enquanto está na oficina de Deus, tentando fazer algo, perverter o que Deus fez, e pôr suas próprias ideias e elaborar isso. Now, as I said about this city, as this great, beautiful city here, if this city was it'd be prettier than it was at the first place, if up and down the streets went the people of God with their hands in the air, praising God for their home and everything, wouldn't Phoenix be a garden spot of the earth? Agora, como eu disse sobre esta cidade, como esta grande e bela cidade aqui, se esta cidade fosse só, seria mais bonita do que, no princípio, se de um lado ao outro das ruas o povo de Deus fosse com as mãos erguidas, louvando a Deus por seu lar e tudo mais. Phoenix não seria jardim na terra? But instead of that, like all other cities, it's lying, stealing, cheating, gambling, smoking, drinking, carousing, adultery, and it's become a stink before God. See? So you see what a man tries to achieve, he just makes a mess out of it. He cannot save himself. Mas ao invés disso, como todas as outras cidades, é mentir, roubar, trapacear, jogar, fumar, beber, fazer farra, adultério. E tornou-se um fedor perante Deus, estão vendo? Assim, veja, o que o homem tenta realizar, ele só complica. Ele não pode salvar-se. And he tries by education. He's trucked that route to see if he couldn't educate people into a saving knowledge of Christ, or saving knowledge for himself, or to do something through his education. E ele tenta por instrução. Tomou essa rota para ver se conseguia instruir pessoas ao conhecimento da salvação de Cristo, ou conhecimento de salvação para si, ou fazer algo através de sua instrução. I was reading the other day in Life magazine where they had, I believe many of you read the article, where they've done everything now towards putting different elements together or accumulations until they can almost make life. And they said they would make it. They can't do that. Life is creation. So only one is a creator, and that is God. See, they'll never be able to make life, but he's trying to do that. Eu estava lendo o outro dia na revista Life que tinham
Creio que muitos de vocês leram um artigo que tem feito de tudo agora no sentido de juntar diferentes elementos ou acumulações, de modo que quase podem criar vida. E disseram que a fariam. Não podem fazer isso. Vida é criação. Portanto, só um é criador, que é Deus. Estão vendo? Nunca conseguirão fazer vida, mas estão tentando fazer isso. Wonder what kind of a species it would be if he could make it. If it be after the intelligence of a man. So you see, he can't do that. It's just not for him to do it. He's failed with education. He's failed with science. He knows that he come from somewhere, but he wants to find his way back. Gostaria de saber que tipo de espécie seria, se pudesse fazê-la, se fosse segundo a inteligência de um homem. Assim vê-se que ele não pode fazer isso. Simplesmente não é para ele fazer. Ele falhou com a instrução, ele falhou com ciência. Ele sabe que veio de algum lugar, mas quer encontrar seu caminho de volta. Adam really expressed that, the first man on earth, after finding that he had fallen from grace, he tried to take his own intelligence and make a way back to God without an atonement. He tried to go back to God without making an atonement. Something to pay for his sins after the penalty of God was death. He tried to go back without a death atonement. Adão realmente expressou isso, o primeiro homem na terra. Após constatar que tinha caído da graça, ele tentou usar sua própria inteligência e preparar um caminho de volta a Deus sem uma expiação. Ele tentou voltar a Deus sem fazer uma expiação, algo para pagar por seus pecados. Depois que a pena de Deus foi morte, ele tentou voltar sem uma expiação de morte. And men are still trying to do that. Trying to make a religion without an atonement in it. Adam made himself a covering out of fig leaves with no blood shed for this covering. And God refused it. And he has refused it then, and he always will refuse it. Because without the shedding of blood, there's no remission of sin. E os homens ainda estão tentando fazer isso, tentando fazer uma religião sem uma expiação nela. Adão fez para si uma cobertura de folhas de figueira, sem sangue derramado para esta cobertura, e Deus a rejeitou. E ele a rejeitou então, e ele sempre a rejeitará, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. He just can't get back. Because the penalty is death, and something has to die to pay that penalty. So it can only be substitutionary, or we are all in death, if there wasn't a substitute for us to hold on to. And man, in doing this, realized that he needs something to hold on to, something that he can put his hands on, something he can say, this is it. I've got it. I know it's it. Ele simplesmente não consegue voltar porque a pena é morte, e algo tem de morrer para pagar essa pena. Assim, só pode ser algo que substitua, ou todos estaríamos na morte se não houvesse um substituto a que nos agarrarmos. E o homem, fazendo isto, compreendeu que ele necessita de algo a que se agarrar, algo que ele possa tocar, algo que ele possa dizer, é isto, eu o tenho, sei que é isto. So Adam, to hold on to something, made a fig leaf to cover his and his wife's nakedness. But he found out that what he had in his hand did not work. Assim, Adão, para se agarrar a algo, fez uma folha de figueira para cobrir sua nudez e a de sua esposa, mas verificou que aquilo que ele tinha em sua mão não funcionou. On down through the ages, we could count man if we only had time. Let's take 2 or 3 of them anyhow. Let's take Nimrod. Nimrod thought the same thing. After the flood, he was conscious that there was a God who would judge the wicked. For they had just come out of that flood. No decorrer das eras, nós poderíamos enumerar homens, se apenas tivéssemos tempo. Tomemos 2 ou 3 deles, mesmo assim. Tomemos Nimrod. Nimrod pensou a mesma coisa. Depois do dilúvio, ele estava consciente que havia um Deus que julgaria os ímpios, porque eles tinham acabado de passar por aquele dilúvio. And he knew that it was sin that caused
God to destroy the world. Therefore, knowing that sin again would make God do the same thing, He tried to achieve something to make a tower that man could run up in heaven if it got bad here on earth and live in heaven and then come back down on earth and sin and go back up into heaven again. E ele sabia que foi pecado que levou Deus a destruir o mundo. Portanto, sabendo que pecado novamente levaria Deus a fazer a mesma coisa, ele tentou realizar algo, fazer uma torre, que homens poderiam subir rápido para o céu se ficasse ruim aqui na terra, e viver no céu, e então descer de volta à terra, e pecar e subir ao céu de novo. Now that's been the idea of man all along the road. Trying to sin and live in earth and be in heaven at the same time, you cannot do it. You can't do it. Jesus said you can't serve God and mammon. Agora, essa tem sido a ideia dos homens o tempo todo, tentando pecar e viver na terra e estar no céu ao mesmo tempo. Não se pode fazer isto, não se pode fazer isto. Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. That's the reason we believe tonight in a total abstaining from sin. Getting away from it. It's poison. Do not fool around it. Don't tolerate in it at all. Have nothing at all to do with it. Don't see how close you can come to it without sinning. See how far you can stay away from it. Anything that looks sinful, stay away from it. Don't have anything to do with it at all. É por isso que cremos esta noite numa total abstinência do pecado, afastando-se dele. Ele é veneno, não brinque com ele. Não o tolere de modo algum, não tenha absolutamente nada a ver com ele. Não veja quão perto você pode chegar dele sem pecar. Veja quão distante você pode ficar dele. Qualquer coisa que pareça pecaminosa, fique longe dela. Não tenha nada a ver com ela de modo algum. So Nimrod, with his great mastermind, he tried to achieve this. And if you'll notice, it's always been, since man was created, that if you run the genealogy of Cain's children, they all become scientists, mighty men, workers in the earth with metal and wood and so forth. They were the smart, intellectual side. But Seth's children were peasants, sheep herders, humble. Assim, Nimrod, com sua grande mente de mestre, ele tentou conseguir isto. E se você notar, isto sempre tem acontecido desde que o homem foi criado, se você analisar a genealogia dos filhos de Caim, todos eles se tornaram cientistas, homens poderosos, artesãos de metal na terra e madeira, e assim por diante. Eles eram o lado inteligente, intelectual. Mas os filhos de Sete eram camponeses, pastores de ovelhas, humildes. Now that's the same way it is today. Those who are depending upon some man-made mechanical something that they can put their hands on and say, this is it, this is it. Something that man has achieved himself, then you find out mostly that's those kind who are trying to escape the blood atonement. Back to the right way. Agora, assim é hoje. Aqueles que estão dependendo de alguma coisa mecânica feita pelo homem que possam tocar, dizer é isto, algo que o homem realizou ele próprio, então verifica-se que, na maioria das vezes, esse é aquele tipo que está tentando escapar da expiação de sangue de volta ao caminho certo. Now, but Nimrod, after a while in the building of his tower, God sat in the heavens and laughed at him, and he come almost completing. I want you to notice that he almost achieved what he started to do. Agora, mas Nimrod, depois de algum tempo na construção de sua torre, Deus se sentou nos céus e riu dele, e ele quase chegou a terminá-la. Quero que note que ele quase conseguiu o que começou a fazer. But then all of a sudden, God just turned the thing the other way, and the thing went to pieces. It went into the dust, just like
Adam's fig leaf apron went to dust, so did Nimrod's tower go to dust. Mas então, subitamente, Deus simplesmente virou a coisa noutra direção e a coisa ruiu, virou pó. Do mesmo modo que o avental de folha de figueira de Adão virou pó, a torre de Nimrod também virou pó. Then there come another, which was King Nebuchadnezzar. And he was going to build a city. And if you'll notice, sometimes those spirits that get on to man. And it's a day coming and is at hand now where the Christian church, the church of the Lord Jesus Christ, ought to be so spiritual. Because that Jesus said that the two spirits would be so close till it would deceive the very elected if it was possible. The enemy is so cunning. Então veio outro, que foi o rei Nabucodonosor, e ele ia construir uma cidade. E se você notar, às vezes, esses espíritos que entram nos homens, e o dia está chegando e está próximo agora, quando a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, deve ser tão espiritual, porque Jesus disse que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. O inimigo é tão astuto. Now watch him with Nebuchadnezzar. He built a city just exactly a pattern of heaven. As the river Euphrates flowed by the throne. Like in heaven, the river of water of life goes by the throne. Swinging gardens and everything just exactly like it was. For before, when Abraham was journeying looking for such a city. Agora observe-o com Nabucodonosor. Ele edificou uma cidade exatamente no modelo do céu, pelo que o rio Eufrates fluía junto ao trono. Como no céu o rio de água da vida passa junto ao trono, jardins suspensos e tudo mais, exatamente como era, porque antes, ora, quando Abraão estava peregrinando buscando tal cidade. And if you're not spiritual-minded, Satan will blind you on these things. See? Something that looks almost like it, but it isn't it. If it's man-made, it's no good. If it's blood-bought by God, it's the truth. It's true. But if it's man-made. E se você não for de mente espiritual, Satanás o cegará nestas coisas. Veja, algo que parece muito com ela, mas não é ela. Se for feita pelo homem, não serve. Se for comprado pelo sangue por Deus, é a verdade. Essa, veja, é verdadeira, mas se for feita pelo homem... Now, he made this great city. And then we find out that also he made an image for people to worship. And brought an image worship amongst the people. But in the midst of all of it, there come a supernatural handwriting on the wall, an unknown tongue, that no one could interpret but a spirit-filled prophet that was among them. Agora, ele fez esta grande cidade, e então verificamos que também ele fez uma imagem para as pessoas adorarem, e trouxe adoração de imagem entre o povo. Mas em meio a tudo isto apareceu uma escritura sobrenatural na parede, uma língua desconhecida que ninguém podia interpretar, exceto um profeta cheio do Espírito que estava entre eles. And that kingdom went to the dust just exactly like Nimrod's tower and Adam's fig apron. Just the same, because it's something that man achieved himself. It's something that he wanted to do to show that he could save himself. You cannot save yourself. There's not a thing you can do about it. The way's already made for you. You cannot save yourself. E aquele reino virou pó, exatamente como a torre de Nimrod e o avental de figueira de Adão, do mesmo modo, porque foi algo que o próprio homem realizou. Foi algo que ele quis fazer para mostrar que podia salvar a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo, não há nada que você possa fazer acerca disso. O caminho já está feito para você.
Você não pode salvar a si mesmo. We could call many other great things that taken place. Just recently, France, after the First World War, they wanted to build a Siegfried Line up there. Poderíamos citar muitas outras grandes coisas que aconteceram. Recentemente, na França, depois da Primeira Guerra Mundial, quiseram construir a linha Siegfried lá. And they turned all their guns towards Germany and said, now, if the Germans ever would try to come this way again, well, we'll be able to hold them off because we got a line here that we can hold them off with it. E apontaram todas as suas armas para a Alemanha e disseram, agora, se os alemães algum dia tentarem vir nesta direção novamente, ora, poderemos mantê-los à distância porque temos uma linha aqui com que podemos mantê-los longe. Just to show that man-made schemes cannot stand, the Germans outsmarted them. They got behind this Siegfried Line and said, we can eat, drink, live in adultery, dance, live in sin, do anything we want to, because we are protected. We have done something that will protect us. Só para mostrar que esquemas feitos pelo homem não conseguem perdurar, os alemães foram mais espertos. Eles ficaram atrás desta linha Siegfried e disseram, podemos comer, beber, viver em adultério, dançar, viver em pecado, fazer tudo o que quisermos, porque estamos protegidos. Fizemos algo que nos protegerá. The Germans marched right around behind it and took them. See? Went right around behind because they forgot to make their guns could turn anyway, so the Germans just got out of the reach of their guns and went right around in behind. And the Siegfried Line fell. Os alemães marcharam dando a volta por trás e os tomaram, veja. Deram a volta por trás, porque eles se esqueceram de fazer que suas torres de armas pudessem girar em qualquer direção. Assim, os alemães simplesmente saíram do alcance de suas armas e deram a volta por trás, e a linha Siegfried caiu. The Germans come around and made the Maginot Line. And they thought, if the Yankees ever come over here, well, we'll just get down in this fortified concrete and we'll be all right. What happened? The Yankees come over with blockbusters and busted them to pieces. She fell anyhow. Os alemães vieram e fizeram a linha Maginot. E pensaram, se os Yankees algum dia chegarem aqui, ora, nós simplesmente nos abrigaremos neste concreto fortificado e ficaremos bem. O que aconteceu? Os Yankees chegaram com bombas arrasa-quarteirão e os esmiaçou. Ela caiu de qualquer maneira. Real, real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Singing, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.